Bom dia, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando pelo canal dos Jovens IBL. Já peço para você que está assistindo essa palavra de hoje, vai lá, faça a sua inscrição se você não fez. Jovens IBL, coloca lá a sua inscrição, dá o seu like lá, passa para os outros amigos e conhecidos seu, para que você possa fazer parte e receber as nossas notificações. Hoje vamos começar uma série chamada Quarentena com Jesus. Em dias de quarentena, Deus começou a nos levar a uma série de mensagens sobre quarentena com Jesus, ok? E o primeiro tema dessa quarentena com Jesus hoje é Passando um Tempo com Jesus. O tema é Passando um Tempo com Jesus. Nós vamos abordar isso para as nossas vidas. O primeiro tema hoje é nosso tempo com Jesus, amém? Eu convido você que está aí na sua casa, pegar sua Bíblia, pegar o teu caderno e estar anotando a palavra do Senhor. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Hoje Deus vai liberar uma palavra para a sua vida. Você que está aí nesse tempo de quarentena, nesse tempo de reclusão, que isso seja um alimento para a sua vida. Essa palavra vai ser rodada toda segunda-feira no YouTube, tá? Então toda segunda-feira você já fica preparado logo pela manhã ou até depois do almoço. Essa palavra já vai estar sendo colocada e disponibilizada para você. Eu sei que essa palavra vai falar ao seu coração. Vamos orar então? Feche teus olhos. Pai, nós te damos graças por a tua palavra que nos diz que a sua graça e a sua misericórdia, ela foi renovada sobre nós, Pai. Obrigado. Que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Senhor venha mudar a nossa vida, Pai. Que o teu Santo Espírito inunda as nossas vidas, inunda a nossa casa, a nossa família, nesses dias de pandemia, Deus. Mas nós estamos aqui para passar uma quarentena com o Senhor Jesus. Eu peço que através do teu Santo Espírito, o Senhor arranque uma palavra, Deus, das nossas vidas e coloque cada vez mais uma palavra abundante, Deus, no nosso coração. Abençoa cada um que está ouvindo, que vai ouvir essa palavra, independente do tempo, da época, que ela seja um alimento vivo, restaurador, algo que venha recolocar a pessoa no caminho do Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus, que teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus tenha plena liberdade de nos conduzir, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos falando então sobre passar um tempo com Jesus. A pergunta que eu te faço é: você tem passado um tempo com Jesus? Você tem tirado um pouco de tempo para estar junto com Ele? Então nós vamos trabalhar isso aqui hoje e eu espero que essa palavra entre no seu coração. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler, você acompanha aí junto comigo. Diz assim: Então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador, que nos acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Isso aqui é uma palavra escatológica para o futuro. Mas a função do diabo é trazer uma acusação da nossa vida diante de Deus. Então, para a gente começar a entender o que é passar um tempo a sós com Jesus, nós vamos começar a compreender algumas verdades. E a primeira verdade dela está escrita nesse texto de que João escreveu em Apocalipse. Ele está falando que para você e eu, para nós estarmos com o Senhor Jesus a sós, é uma batalha diária. É uma batalha para que você e eu esteja a sós com Jesus. Pastor, como assim? Lembra no livro de Daniel, quando Daniel orou pedindo uma direção de Deus, uma resposta de Deus? A Bíblia diz que por 21 dias houve uma resistência espiritual para Daniel receber e ter acesso àquela palavra que ele estava pedindo para Deus, o entendimento daquilo. Só que hoje é diferente, a estratégia do diabo tem mudado. E qual é?
A Bíblia fala em Mateus 6,6 para que a gente entre no nosso quarto de oração e vá buscar o Pai em secreto. O grande problema é que existe uma batalha que vai tentar impedir você de chegar no lugar secreto, de você chegar diante de Deus. O diabo vai colocar distrações na sua vida para que você não chegue diante de Deus a sós. Então existe uma batalha para você não se aproximar diante de Deus. Qual é a arma que ele usa então? Ele vai usar algo no seu sentimento, no meu sentimento. A gente, como assim? Culpado de tomar um tempo dos nossos afazeres e passar um tempo sozinho com Deus. Aí você que tem a sua agenda lotada de afazeres, você fica pensando, poxa, como é que eu vou dar conta de fazer tanta coisa que eu tenho que fazer, as minhas responsabilidades, e ainda vou ter tempo com Deus ainda? Por isso que é uma batalha. Por isso que o diabo vai tentar iniciar certas coisas, sendo que Deus quer que você comece a priorizar a sua vida a sós com Ele. Então a arma dele é trazer acusação. Lembra o texto que nós lemos aqui? A arma dele sempre será acusar a nossa vida diante de Deus, tá? Sendo acusado de passar tempo com Deus, ok? Mas a primeira verdade que a gente entende aqui, que é uma batalha, que passar tempo com Deus é essencial para a sua vida, para a minha vida. A Bíblia fala em Lucas capítulo de número 10, eu convido você a abrir em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, a história de Marta e Maria. Por que é essencial? Porque Jesus estabeleceu isso. O texto fala assim em Lucas capítulo 10, verso 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importes que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que eu aprendo aqui que é essencial? Você, mesmo tendo as suas tarefas, você tirar um tempo para estar aos pés do Senhor Jesus. Ele disse que a melhor parte é essa. Eu não estou negligenciando o serviço, eu não estou dizendo que o serviço para Deus não é importante, mas a melhor parte é estar aos pés do Senhor. Maria, ela foi acusada por Marta de não estar fazendo nada. Lembra qual era a arma que o diabo usa? A acusação. Fazer com que você se sinta culpada em meio às suas tarefas, e você deixar as suas tarefas e buscar a Deus. O diabo vai lançar esse tipo de dardo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu só quero que você entenda um exemplo na história de uma mulher. Talvez você já ouviu falar sobre John Wesley, o fundador da igreja metodista. John Wesley, ele foi um grande homem de Deus, mas por trás dele, alguém lançou um alicerce sobre a vida dele. Alguém passou um bom tempo da sua vida aos pés do Senhor Jesus, para que John Wesley pudesse ter a vida que teve. A sua mãe, Susana Wesley. Pastor, mas ela vivia num tempo diferente dos nossos dias. Eu concordo, mas ela teve 19 filhos. O que é criar 19 filhos? Eu tenho 2, tem dia que eu só não arranco o cabelo, mas eles já estão ficando branco. De tamanha as dificuldades, as atividades e os desafios para criar 2 filhos. Agora imagine você 19 filhos. E a Bíblia fala que essa mulher criou 19 filhos. Ela teve pelo menos 2 filhos que foram ilustres, John Wesley e Charles Wesley. Esses 2 grandes homens foram homens que fizeram a diferença em toda a Inglaterra, fizeram a grande diferença na igreja e na igreja metodista. Agora, a história fala que essa mulher, ela tirava pelo menos 2 horas por dia, criando 19 filhos para buscar a Deus numa vida devocional. E aí a gente fala que nós não temos tempo. Ela poderia ser acusada, se sentir culpada. Eu tenho 19 filhos para criar, eu não tenho tempo. Mas mesmo assim ela conseguiu
estar aos pés do Senhor Jesus. Assim como Maria, na história da igreja, Susana Wesley, mãe de John Wesley, ela simplesmente ficava aos pés de Jesus. Pastor, qual que é a relevância disso? Queridos, quando eu tenho consciência disso, quando você tem consciência, você sabe que é essencial, estar aos pés do Senhor Jesus é uma necessidade. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes 10:10. No livro de Eclesiastes, capítulo 10, tem um princípio muito relevante para a sua vida e para a minha. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Porque é uma necessidade, e eu preciso ter consciência disso. Porque, olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 10, verso 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiado, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O que Salomão está dizendo? Que antes de um trabalhador braçal, um lenhador, cortar e trabalhar na madeira, ele precisa tomar um tempo para afiar o machado. O que isso vai trazer de benefício para ele? Um serviço mais eficiente e eficaz. Um serviço mais produtivo, com mais sucesso. Agora, se o machado não está afiado, ele tem que dobrar a sua força e o resultado não vai ser o mesmo. Como é que eu aplico isso para a minha vida? Eu tenho muitas coisas para fazer, só que eu não paro aos pés do Senhor Jesus. O que isso vai virar da minha vida? O que isso vai gerar na minha vida? O diabo talvez vai me acusar de estar perdendo tempo, mas quanto mais tempo você passa afiando seu machado, ou melhor, estando aos pés do Senhor, mais sucesso e produção você vai ter. Não é desperdício. Não deixe o diabo te acusar de você estar perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. É algo essencial para a sua vida. O texto aqui que João fala em Apocalipse 12:10, fala que ele ouviu uma voz forte do céu. Eu pergunto, nós muitas vezes ouvimos o sussurro de Deus. Será que a gente consegue ouvir a voz forte de Deus que vem dos céus? Para isso você precisa estar aos pés do Senhor Jesus. Para isso você nessa quarentena, eu sei que talvez o trabalho tenha aumentado dentro da sua casa, dentro das suas atividades, mas toma tempo aos pés do Senhor. Não entre no entretenimento, não entre em desperdiçar o seu tempo. Fique aos pés do Senhor Jesus. Fique aos pés do Senhor Jesus. Faça como Maria, ela escolheu a melhor parte. Existe uma melhor parte para mim e para você. Basta a gente escolher isso, ok? Satanás, ele gosta de acusar todo cristão, todo filho de Deus, com um sentimento de culpa. Você vai ficar aí parado, olha quantas coisas tem para fazer, você vai ficar aí. Se movimenta, faça alguma coisa, você não pode ficar parado. Essa é a ideia do diabo. Não fique aos meus pés, fique afiando o machado, aprenda a ouvir a minha voz forte, aprenda a entender aquilo que eu estou falando. Do outro lado o diabo vem a sussurrar no seu ouvido. Não, faça alguma coisa, saia fazendo algo. Você está investindo na sua vida. Queridos, quando Deus fala sim para você é bom, quando Deus fala não, também é bom. Por quê? Porque você aprendeu a ouvir o não de Deus. Olha que maravilha. Mas para isso você tem que estar aos pés do Senhor Jesus. Estar aos pés dele, ouvindo ele. Então é uma batalha para você ouvir a Deus. Queridos, quando eu estou aqui falando de Deus, eu começo a liberar o poder dele. Quando você ouve uma palavra, o poder de Deus entra na sua vida. Agora, quando você fala com ele, você atrai a presença. Quando você fala dele, você libera o poder. Só que o que tem acontecido hoje, queridos, nós sabemos que o que muda o nosso caráter, muda a nossa vida, não é o poder de Deus, é simplesmente a presença de Deus que vai mudando o nosso caráter. Porque a gente pode estar num culto onde o mover de Deus, o poder de Deus se manifesta, mas o nosso caráter não muda. O que muda é a presença de Deus. Então nós buscamos a presença de Deus, temos um bônus do poder de Deus. Só que o que acontece? Deixamos a presença de Deus e agora começamos a querer buscar o poder e esquecemos a presença. Perdemos a presença, perdemos o poder e o que sobra? Sobra estratégias, coisas humanas, movimentação humana.
É isso que o diabo quer que você faça. Simplesmente pare e se assente aos pés do Senhor. Então a primeira verdade hoje é que é uma batalha para você estar a sós com o Senhor. E o diabo vai tentar te acusar. Ok? Agora a segunda verdade, queridos. Nós estamos numa guerra. Eu preciso ter consciência disso. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Eu estou falando, o Senhor está falando de estar aos pés de Jesus, estar com Ele. É uma batalha. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 16, fala assim, ó. Depois de você usar a armadura, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês apagarão todas as setas inflamadas do maligno. Queridos, o diabo atua na acusação, mas também ele tem armadas. Toda seta inflamada do diabo vem contra aquela pessoa que está fazendo a vontade. E qual é a vontade de Deus, queridos? É você estar aos pés dele. Ok? Então você que está aos pés vai ter uma seta inflamada do diabo. Ele não conseguiu vencer você na acusação. Agora ele vai tentar trazer uma seta inflamada para tocar o teu coração. Pastor, que seta é essa? É mais ou menos assim. Vai fazer o que está dando certo, não o que é certo. Existe uma grande diferença entre você fazer o certo e você fazer o que está dando certo. Você pode entrar nesse caminho e ser confundido. E o diabo jogar uma seta no seu coração. Em vez de você fazer o que é certo, você vai fazer o que está dando certo. E você se torna uma pessoa pragmática. Como assim? O pragmático é aquela pessoa que não está fazendo o que é certo. Ela está fazendo aquilo que está dando certo, está tendo resultado. Como assim? Qual é um exemplo para isso? Um exemplo bíblico para isso? E quando essa seta entra, você deixa a opinião, ou melhor, a palavra de Deus que entrou no teu coração, você deixa ela de lado. E você começa a se tornar uma pessoa pragmática. Eu vou fazer o que está dando certo. Mas Deus está pedindo para você fazer o certo. Um exemplo disso na Bíblia, eu convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo é uma história muito interessante na vida de Moisés. O povo reclama de água. E olha o que Deus fala para Moisés. Êxodo 17, verso 6. Isso aqui é muito forte. Pega isso no seu coração. Diz assim: eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Olha o que Deus fala para Moisés. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Amém? Verso 7. Lugar Massa e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Ou seja, Deus fala para Moisés assim: Moisés, bata na rocha, fira a rocha. E Moisés obedece a Deus. Ele faz aquilo que é certo e a água sai da rocha e o povo bebe. Ok? Isso é você fazer o que é certo. Agora tem uma outra história bem parecida com isso, lá em Números, capítulo de número 20, sobre a vida de verso de número 7. Outra história sobre as águas. Diz assim, Números, capítulo 20, verso 7. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta e fala àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que lhe tirar água dessas rochas para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes, e jorrou a água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O que Deus tinha pedido para Moisés? Fale para a rocha. Na primeira vez, Deus pediu: bata na rocha. Na segunda vez, Deus disse: fale na rocha. E o que Moisés para a rocha? Ele bateu 2 vezes. Queridos, o que eu aprendo aqui?
Moisés, que na primeira vez deu certo bater na rocha, ele continuou fazendo aquilo que estava dando certo, mas ele deixou de lado aquilo que era certo. Vocês estão entendendo a diferença, queridos? Pega essa palavra no teu espírito aí, para você não se tornar um pragmático, tá? Deu certo uma vez, eu vou fazer do mesmo jeito. Não era isso. Faça aquilo que Deus pede, faça o que é certo, não aquilo que vai dar certo. Para você conseguir vencer essas setas inflamadas, a Bíblia fala que você tem o escudo da fé. E queridos, a fé é você andar não por aquilo que você está vendo, mas é andar por uma outra perspectiva de algo que está prestes a acontecer. É você ter isso no teu espírito. Amém, queridos? Por isso que estar aos pés, estar a sós com Jesus é uma batalha. Porque o diabo vai tentar te acusar. Ele vai jogar algumas setas inflamadas para você deixar de fazer o que é certo e fazer aquilo que está dando certo, para ter resultado. Sabe, queridos, tem muitos lugares aí que pessoas precisam bater cota. E para bater aquela cota, elas usam meios que totalmente ilegais, só para dar certo. Queridos, faça o que é certo, mesmo que for te custar alguma coisa. Na vida de Moisés, custou a entrada na terra prometida, porque simplesmente ele não obedeceu a Deus. Entrou uma seta no coração dele. Eu peço que você levante a sua fé para impedir essa seta entrar no seu coração. Estar aos pés com o Senhor Jesus é uma guerra espiritual. Mas também tem uma boa nova para você. Ele faz um convite para mim e para você estar junto com ele. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Isso aqui é um convite para todos os dias da nossa vida. Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, toma sua água. Tiago 4, 7 fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida. É o convite dele. Eu me lembro de um casamento que nós celebramos aqui no culto, e meu filho Daniel, ele não tinha um ano de vida, e durante o casamento acabou, nós íamos partir para uma recepção, para uma festa, e o Daniel, como todo bebê, né, fez o número 2, e a gente foi trocar a fralda, e o pessoal já foi indo, e eu sabia mais ou menos onde que era o lugar, que falou, a gente alcança, e nós fomos. Chegamos, era no clube de campo da Recreativa, aqui em Ribeirão Preto. Eu sabia onde que era, eu vi aquele movimento, tudo, o fluxo, né, de carros. Eu entrei, na hora que eu entrei, que ia sair no clube de campo da Recreativa, só que eu vi todos os carros entrando no lugar, e eu entrei parei meu carro, na hora que eu estava desmontando carrinho, as coisas, fui ver, na hora que eu pisei, a moça perguntou, você é convidado do João Pedro ou da Juliana? Eu falei, não conheço o João Pedro e muito menos a Juliana. Eu entrei totalmente no casamento errado. Depois, mais para frente, eu fui saber que teve gente que entrou, comeu alguma coisa e estava no casamento errado. Esse tipo de convite a gente às vezes erra, entendeu? Porque o clube de campo da Recreativa era mais pro fundo da rua e nós erramos. Mas esse convite de Deus, queridos, não tem como errar. Ele fala para você, se achegue a mim, abra seu coração, para você pedir a direção do seu caminho. Queridos, tem uma passagem muito tremenda nisso, do que é você se chegar a Deus, para você pedir a direção de Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, tem uma história de Davi que nos deixa um princípio muito importante. 2 Samuel, capítulo 5, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22. Esse convite para a gente abrir o nosso coração e Deus indicar o caminho que a gente tem que seguir. 2 Samuel, capítulo 5, verso 22 fala assim: mais uma vez os filisteus
marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo. Ou seja, versos anteriores, Davi tinha tido uma outra luta, e ele consultou o Senhor e Deus deu a vitória a ele. Ok? O convite é esse. Busque a Deus para você ter uma direção. Esteja aos pés do Senhor para você ter uma direção. Deu certo uma vez? Deu. Tudo bem. Você obedeceu a Deus, obedece. Mas continue pedindo direção. Não é porque deu certo uma vez que você vai se apoiar na sua experiência. Se apoia no Senhor. Verso 23 fala assim: então Davi consultou o Senhor de novo e o Senhor lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por detrás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Você está entendendo que Deus deu uma outra estratégia agora para Davi? O que eu aprendo com isso, queridos? Que você e eu precisamos abrir o nosso coração todos os dias, aceitar esse convite para a gente ter uma direção de Deus. Não fique na sua experiência de ontem. Busque diariamente aquilo que Deus tem para você. Tá? O texto de Tiago fala que nós devemos nos submeter a Deus. Davi se submeteu a Deus e teve êxito. Ele fez aquilo que era certo. Ele foi obediente a Deus. Agora, o que eu preciso fazer além de me submeter a Deus? Você precisa resistir ao diabo. Pastor, como é que é isso? O diabo vai tentar fazer comparação na sua vida. Para que você está aí submetendo a Deus? Olha a vida de fulano, como é que está indo bem. Asaf, num dos seus salmos, ele disse que ele quase caiu, porque ele estava comparando a vida dele com a prosperidade do ímpio. Até que ele entrou no santuário e teve o entendimento. Estão entendendo a diferença? O diabo vai fazer com que ele vai vir contra você. E você precisa resistir. A arma que ele vai usar aqui é a comparação. Ele vai comparar a sua vida com uma outra vida. Para que você está vivendo em santidade? Para que se guardar e casar puro? É isso que o diabo vai tentar lançar sobre a sua vida. Mas Tiago fala que você precisa resistir a isso. Querido, se coloque de pé. Se coloque de pé. Teve um homem na Bíblia que ele defendeu o campo de lentilha com uma espada. Ele se posicionou diante de Deus. Porque você com Deus, você é a maioria. Resista ao diabo. A sua parte é resistir ao diabo. A sua parte é se submeter a Deus. É você entender e não deixar o diabo fazer comparação. Além de você resistir ao diabo, você deve se aproximar dele. Se aproximar do Senhor. E você faz isso na sua vida a sós com Ele, querido. Você está vendo um mundo espiritual totalmente se organizando contra você? Você precisa se posicionar. Esse tempo de quarentena não é tempo de você ficar somente assistindo filme e série do Netflix. É tempo de você se posicionar diante de Deus. É tempo de você começar a experimentar de Deus. Deixa o Espírito Santo te pegar. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Não caia no entretenimento. Não é porque talvez você está de quarentena aí que você vai estar de bobeira à toa. Simplesmente busque a Deus. Existe a melhor parte. Esse convite de Tiago está feito para você e para mim. Não se disperse. Busque o Senhor. Por quê? Porque você precisa entender que na presença de Deus você fica tranquilamente. Então, só trazendo a sua lembrança. Primeiro, é uma batalha espiritual que o diabo vai tentar te acusar. Segundo, ele vai usar dardos inflamados para fazer com que você faça aquilo que está dando certo e não o que é certo. E terceiro, existe um convite da parte de Deus para você se submeter a Deus e resistir ao diabo. Ok? Agora, a quarta questão aqui é você entender que Deus ele tem todo suprimento para a sua necessidade. Vou repetir, todo suprimento para a sua necessidade. Eu faço uma pergunta para você aqui agora. Qual é a sua necessidade? Para um pouquinho e pensa, o que você está precisando? Qual é a sua verdadeira necessidade?
Que a sua mente nunca esqueça que Deus ele supre as suas necessidades. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Vamos lá. Glória a Deus. Filipenses 4. Olha que promessa de Deus. E o meu Deus, Filipenses 4:19, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo. O que Deus está prometendo aqui, queridos? Suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades Deus vai suprir. Agora, o que acontece comigo e com você? É que a gente confunde necessidade com desejo. Exemplo, quem gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar. Agora, viagem é uma necessidade ou um desejo? É pecado? Claro que não. Agora, você estabeleceu, eu quero fazer uma viagem por ano para fora do país. E aquilo não acontece. Você começa a colocar a culpa em Deus. Não, aquilo lá é um desejo do seu coração. É um desejo do seu coração. Não é uma necessidade. E a gente acaba buscando a Deus pelos nossos desejos. Pastor, mas tem um salmo que fala: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Também é verdade. Mas primeiro você tem que agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. Deus é tão bondoso que Ele abençoa a sua vida. Mas Ele supre as suas necessidades. E pela sua misericórdia Ele deixa você experimentar os seus desejos de vez em quando. Porque tem desejos nossos, a grande maioria, que vai nos afastar diante de Deus. Então não confunda necessidade com desejo. Tá? Deus supre as nossas necessidades. Só que o grande problema é que queremos buscar a Deus pelos nossos desejos. Como disse um pastor aí, acabamos buscando uma teologia do mimimi, ou melhor, dos mimados. Buscamos a Deus para parar de sofrer. Sendo que a Bíblia fala que Deus não poupou nem o seu filho. Que Jesus aprendeu por aquilo que Ele sofreu. Pensa um pouco, se Deus Pai não poupou nem o seu filho de sofrer, quem somos nós? Quem somos nós? O grande problema hoje é que muitas igrejas estão vendendo para você: para de sofrer. Sendo que Deus fala para você: venha sofrer junto comigo. O que acontece quando eu quero parar de sofrer? Eu começo a ficar frustrado. Por quê? Porque eu começo a criar coisas na minha cabeça. Eu começo a criar uma linha de chegada na minha cabeça. E quando eu não consigo ultrapassar aquela linha de chegada, eu me sinto frustrado. Eu simplesmente tenho uma visão da terra. Eu tenho uma visão da terra. Eu não quero as coisas do alto, eu quero simplesmente as coisas da terra. Aquilo que satisfaz o meu desejo. E eu começo a criar linhas de chegadas. E eu vou viver em torno disso. E eu acabo me tornando uma pessoa frustrada. E acabo me afastando de Deus. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, que Criador dos céus, não supriu o meu desejo. Eu estou sofrendo. Não é isso, queridos, não é isso. Deus, só para você entender, Ele tem uma capacidade infinita de abençoar a sua vida. O maior exemplo disso é quando Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Ali surpreendeu a todos. Ele tem essa capacidade de multiplicar. Sabe por quê, queridos? Hoje o mundo tem muita oferta e procura. Quando Jesus foi tentado, o diabo levou ele e mostrou todos os reinos, no plural, deste mundo. Por que os reinos? Porque existem muitos reinos aí que tentam o seu coração, trazendo desejo para o seu coração. Ok? Eu quero que você entenda que as provisões de Deus são profundas e você precisa compreendê-las. E tem coisas que você talvez não vai compreender, você vai ter que andar pelos olhos da fé. Amém? Mas que você tenha na sua mente que Deus supre as suas necessidades. A Bíblia fala em João 9 de um cego. Alguém perguntou: quem pecou, seu pai ou ele? Mas Jesus se manifestou para aquele cego. E a única resposta que aquele cego tinha era
aquilo que ele precisava falar. Eu era cego, agora eu vejo. Queridos, talvez aquilo que Deus está fazendo na sua vida é algo infinito para você compreender. Mas saiba que um dia você era cego e agora você vê. Você não precisa de muita explicação, a sua vida vai ser explicação. Amém? Era o que ele dizia. Ele teve problema com a religião, ele teve problema com seus pais, tudo porque Jesus curou ele. Então se prepare, que quando Jesus toca na sua vida, as pessoas vão querer explicação. Você simplesmente, eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei o que era, mas Jesus fez uma diferença na minha vida. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso estar a sós com Ele. Receba essa palavra, você precisa estar a sós com o Senhor. Pega isso no seu coração. Porque Jesus curou aquele homem no sábado. As pessoas começaram a interrogar os religiosos. Eles não vão entender a obra de Deus, queridos, porque a obra de Deus é profunda. Não cabe no entendimento humano. Não cabe. Não cabe. O convite para você é: você está a sós com Jesus. Pastor, existe um resultado? Existe. É o último texto em Atos capítulo 4. Versículo de número 13. Atos capítulo 4, 13. O resultado de passar tempo com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Ou seja, não tinha muita coisa para apresentar. Pega essa no teu espírito aí. Não tinha muita coisa. Eles não tinham muita coragem, não tinham muita instrução, não tinham estudado muito, mas eles tinham algo de diferente. E o texto fala isso. E ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pessoas comuns, sem instrução. Glória a Deus porque você tem instrução. Mas o que vai fazer a diferença é o tempo que você está com Jesus. É o tempo que você tem passado aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia fala que eles estavam cheios de coragem. Cheios de coragem. Se falta coragem para você, esteja a sós com Jesus. As pessoas vão começar a ver a diferença na sua vida que Deus faz. Pastor, vale a pena ficar sós? Vale a pena ficar sós. Vale a pena sim. Pega esse tempo de quarentena e aprenda a ficar sós com Jesus. Vamos orar. Que essa palavra entre no seu coração. Pai, nós te damos graças, ó Deus. Senhor, o mais importante, Pai, é estar aos pés do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, inunda a nossa vida, Pai. Ah, Pai, precisamos de Ti, Pai. Precisamos estar aos Teus pés, ó Pai. Porque é ali que confessamos os nossos pecados. É ali que recebemos o Teu perdão. É ali que o Senhor nos coloca em pé e nos dá coragem. Eu peço que o Senhor visite cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra. Que essa palavra entre no coração e transforme cada vida. Que cada um possa dar uma resposta à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana que vem teremos uma outra palavra, quarentena com Jesus, e o tema é estando a sós com Jesus hoje. Toda segunda-feira, nosso canal do YouTube vai estar essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, amém?